Desbloqueado, pastor? Desbloquearam. Tirado do castigo. Me desbloquearam no outro dia. Ele é meio... Não sei o que aconteceu. Não vai fugir, Mas... ele tem medo. Eu acho que a gente sabe. A gente até meio imagina, né? Até meio que... Manu, ele pode morder, filha. Ele não te conhece. Ué, que é muita publicação, né? A gente fica publicando direto sobre os documentos, né? E acho que isso acaba sendo meio provocativo para, né, para alguns casos. Porque agora tudo acham ruim de tudo, né? Não pode nada, não pode mais falar quase nada, né? Não pode mais... Tudo tem enquadramento, tudo é enquadrado em algum tipo de censura, né? Isso é um trabalho mesmo. E depois tem aquela... vamos dizer, briga, ou aquela discussão de sempre ter a liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Liberdade de expressão até onde? Até onde agrada? Sim, é verdade. Mas eu estava ouvindo ali um vídeo onde o Luciano da Havan parece o mundo inverso. O Luciano falando assim, o povo unido jamais será vencido. E esse slogan a gente usava na época do Lula, lembra? Sim, ele usava. Lembra? Movimento de massa, né? E é importante que eles ouçam isso, ao menos a minha família, para ver aquela que luta, a né? coisa está inversa. Tá mesmo. Tá bem bom. Estou começando a transmissão. A imagem tá bem boa. Tá boa? E saudando todos aí, irmãos queridos, estamos aqui mais um pouquinho. Estamos juntos, né? Nesse sábado, aqui no dia 9 de novembro de 2019. Todos nós juntos aqui na casa da irmã Heloísa. Lá está a irmã Heloísa fazendo um oi para vocês, para todos nós. Ali está a irmã Nancy. Aqui está a Manuela, o irmão Sandro, o Gabriel e a irmã Luciana. E esperamos logo mais alguns outros irmãos, mas também vocês aí que estão junto conosco e o pessoal do futuro que vai acessar no futuro para ver aí algumas coisas. Nós também estamos saudando todos, né? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Sobre essa profunda relação. Profunda relação. Não é uma relação superficial, não é uma relação religiosa, né? Não é uma relação banal, apenas para cumprir programas e tabelas, né? Então, vamos assim, é um clamor do coração humano que as relações elas sejam intensas, verdadeiras, né? Amorosas, cheias de verdade, né? E que aconteçam assim para poder haver construção, né? Continuidade. Se a gente for... Ninguém vive uma relação baseada com mentira, né? Ninguém, nem criança, nem adolescente, nem adulto, nada, nenhuma relação baseada na... Sustenta, né? Não sustenta, não tem condições de construção de nada, né? Então nós queremos dar graças a Deus que Ele é aquele que na proposta, né, de vida para nós, de relação conosco, é tão verdadeira, né? Olá, meus queridos, deixa eu ver quem está aqui falando oi. O Wellington. Boa noite, querido Wellington. Xará do teu irmão. Então, irmãos, na proposta que Deus fez para a gente, no modo como Ele trata isso aí, envolveu Ele mesmo, pessoalmente, né? Ele não manda recado, Ele que é a mensagem, Ele que é a palavra, sempre foi assim, né? Então, isso norteia tudo. Deus é a própria mensagem,
ele é a própria mensagem. A relação é pessoal. É baseada na verdade em amor. Jamais Deus vai mentir para nós. Jamais Deus vai mentir para ninguém. Quando Deus fala ao seu povo, é verdade. Quando Ele fala ao mundo que não quer nem nada saber dele, Ele fala a verdade também. Quando Ele fala que existe a salvação, existe a salvação. Quando Ele fala que a salvação é uma forma de juízo, é isso mesmo, é uma forma de juízo. Porque há um juízo, há uma salvação. Porque há uma salvação, há um juízo, né? Então, há um juízo sobre tudo. E Ele nos salva verdadeiramente, nos acolhe de tal modo. Então, nós estamos juntos sempre. O propósito, né, queridos, é de celebração disso. É de juntos ter no nosso coração um conteúdo tal, e existe esse conteúdo, que nós celebramos. Nós somos conscientes da base profética, daquilo que é o significado do encontro da gente, né? Que é um anúncio tanto a nível de terra quanto de céu. É um anúncio de dimensões extremas. Dimensões extremas, né? E na caminhada, assim, nessa jornada da humanidade, que ela vai indo ao longo da história, as coisas são absolutamente verdadeiras. Não são opcionais, são verdadeiras, né? Então, se a pessoa diz assim, eu não quero saber nada de Deus, eu estou optando por não querer andar com Deus, isso traz uma consequência. Eu não quero saber da palavra de Deus, eu quero saber da palavra daquela turma de drogado que está ali, daquela turma de prostituta que está ali, né? Como uma vez lá em São Paulo, nós estávamos na madrugada lá fazendo aqueles trabalhos que a gente fazia, chegou uma dessas daí, chegava e falava assim para nós, nós estamos aqui, nós só escolhemos clientes bons. Eu falei, mas como pode ter isso? Como pode ter clientes bons no meio da prostituição? Né? Não, só gente de classe, só quando para o carrão. Aí nisso, era madrugada, parou um carrão, o cara vendo a gente com a Bíblia assim, abaixou lá o vidro dele e começou a xingar a gente. Começou a xingar, ele dizia assim, hoje eu vou mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Eu vou trazer um corpo aqui para vocês. Certo. Né? Vou jogar na frente de vocês. Aí eu falei, puxa, a moça ficou olhando aquilo, e o cara parado com aquele baita carro, falando desse jeito, ele pegou e acelerou com tudo e foi embora. Né? Era aquele trabalho na esperança na madrugada que a gente tinha. Né? Aí o cara sumiu para lá. Né? Aí ela ficou impactada. Eu falei, olha, isso aqui que aconteceu, eu nem posso dizer a extensão para ti do que foi, mas eu posso dizer para você que esse tipo de vida não é opcional. Né? Ele tem uma consequência, não é questão de opção. Eu não estou aqui como cristão porque eu gosto de ser cristão, não quero viver essa vida que tu está vivendo. Ou você gosta dessa vida que tu está vivendo, não quer ser cristão. A questão é vida ou morte. É vida ou morte. A maioria das vezes tu vai ver a morte da escolha que tu está fazendo quando já é tarde demais, quando já não dá mais para voltar, né? A maioria das vezes é assim. Então não é assim porque a gente é fanático religioso, não, é porque Deus ama você. Deus tem um modo de falar com a gente está tão enrolado, a humanidade está tão enrolada nas agonias da morte, dos laços da morte, que ele pensa que é escolha só. Cada um escolhe aquilo que quiser, ele não dá nada, não dá nada, não dá nada. É tudo assim, pode fazer o que quiser. Isso é eco do diabo. O diabo disse isso no Éden, né? Lembra disso? Quando ele diz lá, olha, não foi bem assim que Deus disse, não dá nada, não dá nada. A questão de obedecer a Deus ou não obedecer, não tem problema, pode viver cada um do jeito que quiser. Quando o ser humano acreditou nisso, ele morreu. Né? Ele morreu uma morte tão trágica, a morte que o ser humano morreu, que significa
a morte eterna, a morte de distância, separação de Deus, né? Que fizeram surgir todas as desgraças na nossa história ao longo de toda a história, né? Então a gente vê, no entanto, que Deus, ao invés de abortar todas as coisas, de falar, não dá mais, a turma errou feio, vamos acabar com tudo e começar de novo. Ele não fez isso, né? Deus toma uma atitude de buscar a gente, como foi lá atrás do homem, né, do ser humano, e aí essa é a luta dos séculos, de todos os séculos, de toda a história humana. É o ser humano querendo fazer o que quer, né, correndo, achar que conseguiu uma zona de conforto ali atrás das parreiras, das folhas, escondidinho lá, dando para fazer as coisas, ninguém vê. Aí quando Deus vai falar com ele está lá todo estrupiado, todo detonado, né? E Deus vai, busca e acha, né? E toca no nosso coração Ele mesmo, né? É Ele mesmo. Então nós queremos muito assim pedir a Deus que nos abençoe hoje aqui juntos, né? Porque celebramos esse ato de amor de Deus, né? E quando nós somos alcançados pela palavra de Deus, por Ele mesmo, não é uma religião nova que começa. Qualquer religião nova é um dos artifícios mais enganadores da parte sagrada do ser que pode existir, né? Jesus chamou atenção em Apocalipse, né, sobre o trabalho de uma das bestas nesse campo religioso, espiritual, da espiritualidade humana, né? E outra besta, Apocalipse 13, trabalha no campo da administração, das aplicações financeiras, dos elementos administrativos da humanidade, daquilo que envolve recursos, vamos dizer assim, naturais, toda a movimentação dentro do lúdico humano, né? O lúdico, aquilo que é básico, assim, dinheiro, poderes, né? Governos, essa parte mais tosca da vida, né? A parte tosca da vida, aquilo que é a coisa da vida, né? Isso tem uma besta que trabalha nessa área, e uma quantidade imensa de pessoas acabam dentro desse tipo de amarras satânicas, né, demoníacas, dentro desses redutos, né, dentro desses redutos aí. E é assim que vai seguir a história, só que não é também uma questão de escolha, é de prisão mesmo. Os atos bestiais dentro do último dia são atos de prisão. As pessoas estão levadas a ficar dentro desses redutos, né? Eles ficam ali, são tomados, né? Dominados totalmente, todos os raciocínios são limitadíssimos. E transformados, assim. Sim, pela morte, né? A falta, a ausência de percepção de profundidade do que é isso, né? O que é isso de fato. Por isso que hoje, nós aqui no Brasil, nós estamos diante de um quadro na nossa história, no dia 9 de 11 de 2019, um quadro dramático demais, dramático na questão das potestades, né, dos poderes, na besta política, né, da área bestial no campo político. Nós estamos vendo uma ação bestial acontecendo. É uma ação bestial, uma ação maligna, né, uma ação maligna. Não fosse a palavra de Deus para nos revelar o que de fato é, a esperança não existe. Estaríamos desesperados. O desespero é o que resta, né? Porque você, diante de uma situação tão, vamos dizer assim, intensa, densa, de potestades agindo de forma tão dramática e forte, né? O impacto é muito grande na mente do ser humano, no coração do ser humano, né?
Nós vamos dar uma caminhada na palavra do Senhor. Vamos dar uma olhada aqui deixa eu ver aqui um texto. Marquei para nós pensarmos da parte do Senhor, né, irmãos? Da parte do Senhor. O príncipe desse mundo, né? Então, o primeiro texto a gente pode dar uma pensada em João capítulo 12, versículo 31. Então, dentro desse momento tão dramático, né, tão pesado que a história está passando, que todos nós estamos passando, quando a gente fala história, é todos nós passando isso, né? E as pessoas tendem a interpretar ou analisar aquilo que está acontecendo na história tão somente pelos elementos que ele tem à mão, também elementos lúdicos, né? A análise pura e básica. E ele vai não conseguir chegar ao ponto, o fundamento, a raiz das coisas, né? Eu estou dizendo isso por causa da situação, né, que todo o país, de dimensões nacionais, nós estamos passando, né? Quando o nosso chamado Supremo Tribunal Federal, ele toma a dianteira de tudo e age já de algum tempo, já agindo, tomando a dianteira das manipulações das leis, fazendo com que a justiça, o que se chama justiça, permaneça absolutamente amordaçada, absolutamente sequestrada. E ela não é feita. O que é feito são ações de pessoas que se arvoram dentro de uma cabine de poder, né, favorecendo aquilo que eles estão a serviço. Primeiro do diabo, é claro, e depois eles não sabem que estão a serviço do diabo, mas estão, né? Mas eles não sabem. Esse particular agora, não a instituição chamada STF, né, no Brasil, mas os elementos que tomaram essa instituição estão a serviço de Satanás, né? Esses elementos estão lá, né, fazendo acontecer o jogo de manipulação tanto da Constituição quanto da Justiça, favorecendo aquilo que a quem eles servem, né? Então, diante disso tudo, nós vimos a autorização para a soltura de milhares de pessoas de altíssima periculosidade, né? Altíssima periculosidade. Nós estamos diante assim de um quadro potenciado ao extremo na malignidade. Esse é um momento terrível. Esse é um momento terrível que nós estamos vivendo. E para entender esse momento, à luz da palavra de Deus, nós temos que ler a palavra de Deus, ouvir o Senhor, né? Então, João, capítulo 12, versículo 31, né? A gente tem aqui algumas situações. Quando Jesus disse assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, né? Então, há um ato da parte de Deus em julgar o mundo. E Deus julga o mundo na pessoa de Jesus, né? E o príncipe desse mundo será expulso, quer dizer, também será condenado a partir da cruz, a partir da obra de Cristo, né? A partir da operação que Cristo está fazendo. Então, o que Cristo está fazendo é o momento de juízo. Vai aparecer a obra da salvação quanto à obra da perdição. Vai aparecer o Salvador quanto aquele que é o anti-salvador. Isso é importante ter essa compreensão, tá? Jesus está dizendo a eles, agora vai ser o momento do juízo do mundo.
Ou as pessoas são salvas e seguem o Senhor, ou as pessoas são continuam perdidas na sua condição e seguem o príncipe deste mundo, né? Outro versículo importante, outra palavra de Deus importante é João 14. Né? João 14. Bom, João 14 está dentro daquela fala escatológica final também de Jesus, né? Porque está dentro de um contexto, né, que ele fala sobre o céu, o lugar que ele vai preparar para nós, fala sobre a dúvida dos discípulos, que ele fala, poxa vida, então, o que vai acontecer conosco? Se tu vais partir, o que vai acontecer conosco? Com a gente, que está andando dentro da história agora, nós que estamos andando dentro da história e somos de Cristo. Aí Jesus disse, olha, eu vou lá preparar lugar para vocês. João 14. Né? Eu volto quando tiver o momento. Quando for o momento, eu vou voltar. E ele diz, mas nesse período que vocês vão ficar aqui, vocês não vão ficar sozinhos. Vocês não vão ficar sós. Versículo 16, ele vai falar sobre o Espírito. A pessoa do Espírito Santo, que vai conduzir a gente, que é de Deus. Aquelas pessoas que são de Deus, Cristo está deixando alguém igual a Ele. Tanto é que ele diz assim, outro consolador, né? Outro no grego significa alguém exatamente igual àquele que está falando, exatamente igual. Consolador no grego é parakleto, quer dizer, aquele que está junto para ficar colado contigo e te conduzir. É aquele que é dado para isso. Ele veio para essa missão escatológica de conduzir a gente. O Espírito Santo vai conduzir os que são de Cristo num mundo tenebroso, né? Um mundo assim, como esse que a gente está vendo aí, num mundo que você vê o sistema jurídico da nação tomado pelo maligno, né? Certa vez Jesus disse assim, eu escolhi 12, e um de vocês é o diabo, né? Então, o que acontece? Que o diabo tomou o coração de um homem, que é Judas. Ele tomou o coração de Judas. Então, aqui em João 14, versículo 30, Jesus está dizendo assim, lá no 30, já não falarei muito convosco, né? Porque aí vem o príncipe do mundo. E a tradução boa agora é assim, e ele não tem nenhum poder sobre mim. Tá vendo aí? Não dá para entender bem aqui na tradução normal. Tá assim? Então tá bom. E ele não tem nenhum poder sobre mim. Essa é a melhor tradução possível aí. Isto é, o que significa então? Jesus está dizendo assim, o maligno, ele vai fazer o que tem que fazer. Ele vai fazer as suas ações. Ele vai agir roubando, matando e destruindo. Ele vai fazer isso. As coisas vão ficar pesadas. Vocês vão ver as ações do maligno, quando ele diz aqui no versículo 31, aí vem o príncipe do mundo. Está vendo essa expressão? Aí vem o príncipe do mundo. Isto é, vocês vão ver ações de Satanás. Mas quando Jesus quer preparar o coração deles para isso, é para que eles não confundam as ações do diabo, quando ele toma as pessoas, quando ele toma uma pessoa, ou pessoas, ou governo, né? Ou ele toma uma situação, a massa também, quando ele toma a massa, a população, né? A gente não confundir isso com ações legítimas, às vezes, que existem, ou ações até ignorantes, ou toscas, de certos governos,
de certas pessoas, de certas populações, mas Jesus está dizendo, o príncipe do mundo, quer dizer, o diabo, vem aí. Né? Mas tudo que ele fizer, isso precisa ser guardado no coração da gente. Tudo o que ele fizer não tem poder sobre mim, quer dizer, há uma tangência quase que tangencia, vamos dizer, o diabo agindo e Cristo do lado fazendo alguma coisa. E nós somos o povo de Deus também, corpo de Cristo, que vamos estar tangenciando com as ações do maligno. Vai ter quase encosta. Ele fala, quando vocês estiverem diante das ações do príncipe deste mundo, ele vai agir pesado, como está fazendo agora no Brasil. E isso que está acontecendo no Brasil é uma ação satânica. Né? O nosso chamado, não, já falamos aqui, não é a instituição, mas quem tomou a instituição, STF, né? E a transformou num departamento do Foro de São Paulo, né? Num departamento do Foro de São Paulo, para fazer a vontade daqueles documentos que estão no site do Foro de São Paulo, né? Então, essas ações que estão sendo tomadas são absolutamente satânicas, né? E elas são de tal monta, de tal grandeza, que o povo fala, nós temos que sair às ruas, certo? Tem que sair às ruas, certo? Mas junto com sair às ruas, é preciso orar a Deus, é preciso clamar a Deus, porque é uma afronta absurda contra Deus o que está se fazendo. Mas também contra o país, né? Contra o país, absolutamente, contra uma nação, contra um povo, contra pessoas, contra tudo que é digno, né? São ações que você solta um tipo, primeiro domina um lugar, um sistema, né? Uma instituição, um governo, domina isso, né? Que é exatamente a proposta do Foro de São Paulo. Né? Isso começa em uma data, quando começou o Foro de São Paulo? 1990, né? 1990. Sabem essa história? Né? 1990. Um ano depois, hoje, dia 9 de novembro de 2019, 30 anos da queda do Muro de Berlim. 30 anos, isto é, 1989, acaba o comunismo no mundo, o comunismo soviético, o comunismo marxista, o comunismo stalinista, leninista, acaba ali. A marca disso é a queda do Muro de Berlim, o ícone. Né? Muitos cristãos oraram, nós oramos muito para que aquilo ali acabasse. Os irmãos estavam lá dentro, a gente tinha cartas recebidas, tem guardado ainda, né? Então, daqueles irmãos lá, a gente viu a queda em 1989 do Muro de Berlim. Era uma coisa, quase um milagre de ver. Aquele pessoal chorava, aquele pessoal saía, a gente não tem noção do que isso pode ser, a não ser hoje, agora, que nós estamos quase tendo um domínio desse tipo no Brasil. Mas 1989 foi isso. Em 1990, um ano depois, o DNA marxista toma o coração de Lula. Quer dizer, Lula, enviado de Satanás, é tomado pelo mesmo espírito marxista, né, pelo mesmo espírito granciano, haddadiano, todo esse tipo, e funda o Foro de São Paulo, 1990. E aí começa um projeto. Para conhecer o projeto do Foro de São Paulo, é só entrar no site Foro de São Paulo, pega o documento chamado A Estrela na Janela, lê aquilo ali, baseado no Manifesto Comunista. Aí depois
você tem toda essa documentação, prosseguindo na história, né? Onde vai chegar onde nós estamos, né? Esse sistema de domínio sobre uma nação inteira. Na verdade, a intenção é construir uma outra União Soviética chamada Pátria Grande, né? Ou Unasul. Esse sistema todo montado, né, por uma potestade no Brasil e na América Latina, né, é uma situação que toma um vulto tão grande e tão terrível que as pessoas ficam impactadas. Elas não sabem como que isso chegou a esse ponto, né? Então ficam querendo ou que haja uma intervenção militar, ou que haja uma destituição do STF, enfim, várias são as ideias. Mas as pessoas precisam orar e entender de onde vem esse poder. Aqui em João, quando Jesus fala assim, aí vem o príncipe do mundo, aí vem ele vai estar aí agindo. Só que tudo que o príncipe do mundo for fazer não tem poder de controle da história. Não tem. Não está na mão dele. Ele vai controlar corações, mentes, algum tempo, domínios de certos lugares, mas ele não tem o controle da história. Ele não tem a autoridade sobre a história, sobre tudo, sobre toda a dimensão escatológica. Ele não tem isso, né? Mas ele vai aprontar. Jesus está dizendo assim, ele vai aprontar, mas ele não tem nada que possa parar o que Deus está fazendo, o que Deus continuará fazendo em julgamento e em salvação. Julgamento e salvação. Ele não tem poder sobre mim. Quer dizer, aquilo que Deus de fato está fazendo na história pode ficar na mente de muita gente encoberto por essas ações tão terríveis. As pessoas podem ficar atrapalhadas no meio de tantas ações malignas, mas não tem poder para parar o que Deus está fazendo, né? Não tem poder para isso. Quem fica mais atrapalhado são os crentes, né, pastor? São os crentes os que mais crentes se atrapalham, né? eles formam umas atrapalhadas muito grandes. Também. Uma discussão, se levanta a discussão entre os cristãos, né, de uma tal forma que Sim. É impressionante. Aí tem todo tipo de... Aí entra também a outra besta, né, que tenta trabalhar as interpretações a partir de teologias. Sim. Aí vai ficar terrível. Mas aqui em João, também, irmãos, em João, aqui vamos ver aqui. Opa, tá aqui. João capítulo 19, deixa eu ver se é 19, não é 19, é 18. João capítulo 18, a gente tem um domínio maligno sobre um governo, né? João 18, versículo 38. Sobre Judas, como já falamos aqui, que foi lá e traiu Jesus. E aqui sobre um governo. Olha só. Pilatos, diante de Jesus... Irmãos, é impressionante. Pilatos é o governo, né? Quando um governo é tomado, uma pessoa do governo, né, o governador, vamos dizer, um ser humano que está governando, é tomado por Satanás, a primeira coisa que vai acontecer no coração dele é questionar a verdade. Não existe verdade. Qualquer coisa é possível. Por exemplo, as pessoas são bandidos, são condenados, bandidos condenados, claramente fizeram tudo de mal, organizaram, no caso, Lula organizou a organização terrorista mais terrível da atualidade, que é o Foro de São Paulo, né? Simplesmente ele é condenado, primeira instância, segunda instância, agora já não pode mais ser preso. Como diz o Alexandre Garcia, Alexandre Garcia é um jornalista. Ele fala assim, a partir de agora, esses presos vão ser julgados e condenados somente no juízo final, né? Porque quem tiver dinheiro
e puder pagar os advogados, não tem mais nada que prenda eles. Eles vão ficar soltos e fazendo a sua malignidade sempre. Isso de acordo com essa forma de legislar, como Pilatos está dizendo aqui. Pilatos é a expressão dessa filosofia que atua hoje no STF. O que é a verdade? Né? O que é a verdade? Diante de Jesus, essas pessoas, diante de Deus que organiza os sistemas de autoridade no mundo, diante de Deus, eles estão debochando de Deus ao dizer que não tem limite, não existe mais limites. Você vai ser julgado toda a tua vida, enquanto houver recurso. Enquanto houver recurso. Quer dizer, isso é coisa satânica. Não é o sim, sim e não, não. Diante de Jesus, Pilatos disse o que é a verdade. Então não tem limite. Né? Não tem limite. Quer dizer, o governo tomado por Satanás, ele não tem limite. Não existe limite. Ele joga a população inteira num estado de perda de consciência da verdade também. Quer ver o resultado disso aqui? Bem no texto mesmo? Está aqui no texto. Versículo... Nós acabamos de ler o 38. Agora, lá no 39, olha, o 39 mostra isso. A população inteira, diante dessa situação bizarra de perda da verdade, eles preferem soltar o bandido, o terrorista, o criminoso, o assassino, o mentiroso. Eles querem quem que seja solto? Barrabás. Mas quem que pede a soltura de Barrabás? O povo. O povo é o eco do governo. O povo que faz acordo com essa situação de o que é a verdade. Não tem verdade. Se não tem verdade, vamos matar o cara que acha que tem a verdade. E vamos soltar o cara que... Então, você vai conviver com o assassino. Você vai conviver com o bandido. Você vai conviver com o terrorista. Essa ausência de saúde profunda no coração, quem que faz isso acontecer? Claro que é o Satanás. É evidente que é o diabo. Quem é o pai da mentira? Se você não sabe mais o que é verdade, é porque você aceita qualquer uma fala como sendo verdadeira. Isso é um absurdo, é uma contradição. Né? É uma contradição. Você não pode dizer assim, isso daqui, esse celular é um abacaxi. Né, Manuel? Já pensou? É um abacaxi? Isso é um absurdo. Né? Celular. É um celular, é verdade. Claro, né, Gabriel? Poxa, assim, esse negócio aqui é um pão. Esse daqui não é um pão, esse daqui é um sei o que é isso. Uma decoração. É uma decoração de sapato. Eu não posso querer passar uma manteiga. É um sapatinho mesmo? De onde vem isso? Lá das estradas, dos lugares longínquos? Lá da Europa. Dos longínquos lugares. Então não é um pão. A gente não pode aceitar uma coisa dessa. Mas quem consegue alterar a cabeça da pessoa para ele acreditar que não importa, tudo é verdade, mas claro que isso é muito maligno. Né? Então, irmãos, né, a gente tem aqui esse quadro mostrado pela palavra de Deus. E a gente tem que ter a visão, assim, precisamos examinar bem as coisas. O que está acontecendo? Que potestades estão agindo? Tá, entendemos, já vimos e falamos isso daí. E nós, povo de Deus? E nós, o povo de Deus? Então, Mateus, né, irmãos? Mateus capítulo 17. Então nós temos que ficar firme em Cristo, meus queridos. Porque a coisa toda é assim. O diabo quer desandar com a vida das pessoas. Aí quando ele vai desandando, chega nos governos, como se ele fosse... ele tem servos, né? Lá em Apocalipse 13, fala que o diabo tem servos, que é chamado em Apocalipse 13 de chifres. Chifre é o modo de dizer que tem aqueles que vão à frente das bestas para agir. Então,
É isso, Lula, é o Evo Morales, coitado daqueles irmãos, tem o Maduro, temos irmãos lá na Venezuela, né? o Hugo Valderrama e tantos outros, pessoal na Bolívia, sofrendo barbaridade, porque lá a coisa chegou a níveis mais terríveis ainda, né? Cuba, os irmãos em Cuba, temos irmãos lá, eles estão, quando o povo de Deus estava vendo o Império Romano agindo daquele jeito, na frente de Jesus, dizendo e fazendo aqueles julgamentos, né, tão bizarros, então o que acontece com o nosso coração? Claro que você fica olhando aquilo e fala, mas isso é um absurdo, isso é monstruoso. Agora, como o irmão Sandro falou, entre os cristãos há muitos que são enganados também. Eles acabam pensando em favor do governo satânico, que está satanizado, né? Está satanizado, amando determinadas pessoas numa dimensão que tomou também o coração, foram possuídos, né, por uma ideologia, né, e não por Cristo. Então, aqui em Mateus, capítulo 17, vai acontecer assim, Mateus 17, que tem o encontro de Jesus com os seus discípulos lá naquele monte, e Jesus está mostrando quem ele é, que a gente conhece na teologia por Monte da Transfiguração. É um termo teológico que acaba ficando como título aqui, a Transfiguração, né? O fato é esse, Jesus está mostrando, revelando quem ele é para os seus discípulos, né? Então acontece uma abertura da dimensão celestial e eles passam a ver Jesus quem ele é. Então tem Moisés e Elias que estão ali conversando com Jesus, e os discípulos também estão ali. Essa é uma integração, uma revelação tão preciosa que Jesus está dizendo, Moisés é a lei, Elias é os profetas, ali estão os representantes de toda a lei e de todos os profetas, né? E esse encontro aqui significa, eu fiz revelar a mim mesmo, a vocês, quem eu sou, e toda a sua glória apareceu naquele momento ali, a glória de Jesus apareceu ali, mostrou-se ali, eles viram ele é Deus, e a palavra dele, que foi trazida a nós por Moisés e pelos profetas, é Deus mostrando ele mesmo, que é o centro da palavra, é o centro da palavra. E a mesma coisa que Lucas 24, quando os discípulos assim, em dois deles com Jesus, ele diz assim, diz a palavra assim, ele começando por Moisés, indo por todos os profetas, falou sobre o que ali todas aquelas palavras diziam dele mesmo. Outro dia uma irmã perguntou assim, pastor, quem escreveu a Bíblia? Né? Então eu estava falando sobre isso outro dia. A palavra de Deus, ela vem, primeiro, a origem dela é o próprio Deus, e ela é o próprio Deus, revelando o próprio Deus. Então ele usa os Moisés, profetas, salmos, e forma esse quadro dentro do nosso coração, que ao mesmo tempo não é um quadro, é a pessoa de Deus sendo revelada para que a gente e ele tenha essa íntima relação, né? Então, Mateus 17, do versículo 1, agora lá no versículo 14, eles se aproximaram de uma multidão ali, diz a palavra, e veio um pai desesperado, porque aqui tinha um filho, bem moço, que estava tomado por demônio, estava tomado, possesso, havia possuído aquele moço, aquele jovem, né?
um estado terrível, porque era oscilante a ação do diabo dentro dele. Era oscilante. A palavra lunático aqui no versículo, deixa eu ver aqui, 14. Não, deixa eu ver aqui. Lá no versículo 15, né? 15. Essa palavra lunático, ela é assim, a palavra grega é selene. Selene, que significa lua. Mas é assim, sabe aquelas expressões, ele é de lua? Ele é de lua. Isso é uma expressão antiga. É como se ele dissesse assim, ele é de lua. Isto é, como que ele quer? Que é isso? Só que nesse tempo, essa expressão significava há ocasiões que um poder, algo se manifesta nele de tal maneira que ele fica tão descontrolado, que diz aqui que tem hora que ele pula no fogo, tem hora que ele pula na água. Então tem as ações malignas são, como vamos dizer assim, bipolares, né? Ele leva a pessoa a estado de depressão profunda ou leva a pessoa a estado de histeria extrema, né? A euforia ou depressão, euforia ou depressão. Isso é o termo selene. Isto é, ele é um selênico, né? Ele é um de lua, é um lunático. Não é que todo mundo que tem depressão ou euforia está tomado pelo diabo, não é isso. Mas é uma ilustração que eu estou dizendo, né? As pessoas, esse caso, era uma pessoa selênica nesse sentido, que em determinada ocasião, em um momento lá na história da vida dele, ele ficava tomado por aquele poder ali, aquela potestade, e pulava no fogo para morrer. O diabo não mata ninguém, mas ele faz com que a pessoa se jogue no fogo, né? Você vê, ele faz a pessoa usar droga, ele faz a pessoa usar, enfim, a imoralidade ou o erro, ele faz a pessoa, induz a pessoa, dentro da pessoa, a pessoa torna determinadas coisas íntimas. Ele via o fogo como um lugar para ele pular. Ou ele via a água um lugar para ele pular. Não é ele tomar banho, não é isso. É um lugar que ele queria se afogar mesmo. Ele queria pular lá para se matar. As pessoas não entendem a dimensão da grandeza, no sentido da profundidade com que a malignidade age no coração das pessoas. Esse jovem estava assim, possesso ocasionalmente, né? Ocasionalmente ele era tomado dessas situações extremas, né? Hoje em dia nós estamos diante de uma época também que as pessoas conseguem esticar as situações extremas muito tempo. Ele não morre logo assim, pula no fogo e morre, ou pula na água e se afoga. As situações extremas, elas são potenciadas por diversos fatores. A pessoa consegue ficar num estado de depressão profunda muito tempo. Muito tempo. Ele fica naquela ação maligna muito tempo. E não sai daquilo, ele fica naquilo. Ou na euforia, fica naquilo, né? Então vamos dizer assim, uma situação de desgraça. Porque a pessoa é seduzida na mente. A área do coração do ser, meus irmãos, a área do coração do ser humano, que precisava acalentar, intimizar-se, intimar, né? Se tornar íntima de Cristo, de querer Cristo profundamente, ele acaba querendo outras coisas. Ele começa a gostar. O primeiro passo é gostar de alguma coisa. Depois que ele gosta, aí ele se casa com aquela coisa. Aí ele fica íntimo daquela coisa. Aí ele gosta, casa e pronto. Aí ele está enrolado com aquilo ali. Porque o casar com aquilo é viver aquilo. É fazer aquilo, né? Então, nesse caso, Satanás trabalhou essas áreas dessa pessoa. E diz aqui no versículo 18, lá no versículo, deixa eu ver, 16.
Apresentei-o a teus discípulos, disse esse pai desesperado. Eu apresentei o meu filho com essa desgraça toda aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada por ele. Já pensou que terrível? Quando os discípulos de Jesus não sabem o que está acontecendo, não podem fazer nada pela situação, não têm noção do que está acontecendo. É muito trágico, irmãos. Aí sim é trágico demais, que os discípulos não sabem discernir nada, não sabem ver o que está acontecendo. Então lá, não é uma coisa que tivesse também semi-possessos de uma situação, não é um possesso total, mas ele está possuído de uma ideia outra que não permite ele entender aquilo que está acontecendo. Não conseguiram, claro que não vai conseguir. Mas por que não conseguiram? Por que eles não tiveram esse discernimento e vamos dizer, a utilização do poder de Deus para libertar aquele jovem? Né? Por quê? Aí Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Então as pessoas têm que ter um cuidado com essas palavras que ele está falando para os discípulos dele, que eles são incrédulos e perversos. Então a palavra é pesada, é forte aqui, né? Os cristãos estão vivendo como incrédulos no sentido... O que é um incrédulo? É o apistes. Apistes. Pistes é fé. Apistes é incrédulo, iníquo, quase. Tipo assim, né? Que é um pistes? Não é alpiste, viu, gente? Alpiste é alimento para passarinho. Né? Alpistes, então é um passarinho cheio de fé. Não é isso. Né? Alpiste não é nada a ver com fé. Fé é pistes, que significa uma... Muitas vezes essa palavra, na verdade, essa palavra é usada para casamento, para casar. Você tem que estar casado, né? Fé é você estar casado, conjugalmente, ligado com alguém. Isso é fé. Né? Pistes é isso, é quando você está conjugalmente ligado. E aqui os discípulos não estavam conjugalmente ligados com Cristo. Pistes é entender o seguinte, que o outro agora, como teu marido, como tua esposa, ele está tão íntimo, ele é tão íntimo teu, né? Irmãos, o marido e a mulher, a dádiva de Deus para o marido e para a mulher, é os dois, como diz lá em Gênesis, estavam nus e não se envergonhavam. Né? Estar nu, claro, fisicamente também, mas profundamente e totalmente, estava desnudado o coração de um para o outro, do outro para um, e fisicamente também, e ali quando eles são casados, isso é uma dádiva de Deus. Né? As pessoas estão perdendo a profundidade das relações e estão ficando nus, tão jovens um perto do outro, cada vez mais jovens, e não estão tendo vergonha alguma de ficar nus um perto do outro, para ter o que tem. Estava vendo outro dia assim, quantos... Estava andando na caminhada que a gente faz, aí parou um ônibus, desses ônibus grandes que vão para os lugares na ilha, e desce aquele monte de jovens, e uma quantidade deles com, jovem mesmo, em torno de 20 anos por ali, com crianças no colo. E outro dia também outra caminhada, aquele monte de jovens descendo do ônibus, com as crianças no colo, levando tudo para a creche. Quer dizer, o que significa isso? Né? Essas pessoas tão jovens, eles começaram a ter relacionamentos íntimos com alguém com 15, com 14, começaram a ter filhos nessa idade, com 15, com 14 anos, e agora o que resta com 17 ou 18, está trabalhando em algum lugar, tem que levar essas crianças, né, para as creches. Então é um quadro. Outro dia também, nós estávamos fazendo uma ginástica lá num lugar, chegou a saída da escola, hora de sair da escola. Aí saiu aquela turma de adolescentes, só que tudo dando a mão com os seus filhos, com aquelas crianças. Né? Então é um quadro bizarro, estranhíssimo, porque quando eles tiveram esses contatos
de nudez perto um do outro, jovens, tão jovens, eles não estavam querendo filho algum, eles não queriam filhos, mas eles tiveram esses filhos. É claro, porque fisicamente eles têm condições de ter filhos, mas profundamente, psicologicamente e espiritualmente, eles não estavam ligados, e não era hora dessa ligação. Ah, mas vamos ter prazer transando um com o outro, mas isso é um absurdo. Você está extrapolando a vida humana, está rasgando toda a história tua, fora da tua época total, daquele momento lindo e precioso da intimidade, que deve acontecer algum dia, deve acontecer por bênção de Deus, e no momento correto, na hora certa, aquele momento é precioso e a intimidade de fato acontece, e ela é para sempre aquele casamento, sempre. E plena, né, pastor? Não só física, né? Pleno, desde o espírito, desde as vontades conjugadas, espírito conjugado, vontade conjugada, corpos conjugados. Né? Isso precisa ser entendido, porque isso é a palavra fé. A palavra fé significa assim, Jesus está dizendo aqui no versículo, vamos ver. Aí Jesus no 17, né, Jesus fala, tragam para cá o menino. É uma palavra, menino assim, é bem novo mesmo. Tragam o menino, ele está endemoniado. Como pode? E Jesus repreendeu o demônio. Ele repreendeu o demônio que estava dentro daquele menino. E esse demônio saiu do menino. E desde aquela hora o menino ficou curado. Olha que maravilha. Ficou curado. Porque Jesus falou com ele, tocou e libertou aquele moço. Não é mesmo? Não é uma maravilha quando Jesus liberta uma criança, um jovem? Não é, Gabriel? É uma maravilha. Olha aqui, ó. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, eles viram aquilo ali. Eles falaram assim, isso é uma coisa incrível isso daí. Que poder é esse? Então eles chegaram ali. Por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Nós. Como que nós não conseguimos? Nota que os discípulos de Jesus estão andando perto de Jesus e não conseguiram expulsar o demônio. Né? E ele lhes respondeu, e aqui está o texto que queria muito concluir nossa palavra juntos aqui no Senhor, quando ele diz assim, Jesus respondeu a eles assim, por causa da vossa fé que é muito pequena, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, aí tem que traduzir melhor aqui, né? Se tiverdes fé como grão de mostarda, quer dizer, a tradução aí, irmãos, tem que ser pelo texto mesmo, né? Pelo texto. É assim, olha só, se vocês estiverem na sua intimidade, com vontade de ter intimidade com Jesus, vocês precisam querer isso. Vocês têm que querer. A fé é algo que move o coração da gente. A pistis. Pistis é essa conjugal, esse ato conjugal. Por isso que a gente pergunta no casamento assim, você é de sua livre e espontânea vontade, você realmente por você quis se casar com a Luciana, Sandro? Lembra? A Luciana disse sim. A Luciana também falou sim. Eu me lembro bem daquela história. Então, ele fala sim, eu quero. Por que você quer? Porque eu amo. Ah, mas é claro que isso é óbvio, mas é falado, é vivido. Olha, vocês estão aí, ó, juntos. Tá vendo? Esse junto, vai aparecer a palavra aqui. Junto. Vai bem aparecer a palavra junto. Não vai aparecer a palavra junto, porque eu acho que não traduziram junto. Mas a palavra pistis significa a vontade de estar junto, intimamente com o outro. O amor é tão grande que você quer estar íntimo do outro sempre. Íntimo no espírito,
íntimo na vontade, íntimo no corpo, está tudo muito ligado intimamente. E Jesus está dizendo então com isso a mesma coisa com relação ao céu. Ele está dizendo, o céu, meus queridos, é tão perto de vocês, e igual essa vontade. Ele só está longe de vocês pela vontade de vocês. O céu só está longe pela vontade. Porque quando você casa com ela, não tem mais distância para essa relação acontecer. Vocês estão íntimos, são casados, se estiver perto ou se estiver longe. Vocês são um, né? Vocês são um. O céu está perto, tão perto de vocês, igual um grão de mostarda. E vocês só não estarão andando no céu se vocês não quiserem. Se vocês não quiserem. Jesus está tão perto de vocês. Jesus está tão perto de vocês como um grão de mostarda. Tão perto. Vocês só não estarão íntimos de Jesus se vocês não quiserem. Se vocês não quiserem. Se o querer de vocês não estiverem trabalhando essa vontade. E é por isso que eles não conseguiram. Por isso que não conseguiram. Porque a vontade deles, embora estivesse do lado de Jesus, eles não estavam querendo estar com Jesus. Nessa vontade. Por isso que muita gente outro dia estava numa casa e a gente estava assim, falando do Senhor, e alguém chegou também, cristão, e a primeira coisa que falou foi assim, eu estava na igreja. Mas o que tem a ver isso? Por que fala isso? Porque a intimidade dessa pessoa é igreja. Não tem nada, ele viu uma Bíblia, falou igreja. Isso é ridículo, isso é um absurdo. Nós também estávamos numa igreja, mas o que é isso? É claro que não vai conseguir nada de relação íntima, né, Manuela? Não vai conseguir nada íntimo com Cristo. Ela estava arrumando cabelo, eu estou fazendo assim? Não, ela estava fazendo assim? Legal. Então, essa intimidade, meus queridos irmãos, todos nós que estamos pensando juntos, precisamos então querer. E é tão impressionante que esse querer, ele não é porque você está do lado de Jesus. Tem a ver com dentro do teu coração de querer isso, essa intimidade. E passar para dentro do céu. Andar com Jesus. Né? Andar com Deus. Ouvir Deus pela sua palavra. Então, essa continuidade de intimidade vai formando em ti um tipo de vida tal que aquilo que em nome de Jesus se fizer, aí sim em nome de Jesus se faz, se vive e se expulsa demônios e se vence o maligno, e pode ter o governo que for, pode ter a multidão que for, falando o que for, nós sabemos o que fazer, como viver. É claro, nós estamos vendo a história. No tempo dos romanos não foi fácil para João, por exemplo, né? E para os cristãos, mas João, vamos dizer, o ícone, né? Ele foi preso lá em Pátimos. Os outros foram mortos mesmo, assassinados pelo governo, pelas forças lá daquela época, né? E terrível, mas estavam íntimos de Jesus, íntimos, foram para o céu. João lá em Pátimos, a mesma coisa. Jesus disse: João, eu estou aqui contigo, sobe até o céu, vem comigo, né? Então os cristãos nós como cristãos restantes, que não estamos enrolados com igreja, com denominação, com religiosidade, não estamos enrolados com partido político, com política, com nada dessas coisas aí. Nós sabemos, pela graça de Deus, que Ele nos colocou dentro dessa história para sermos bênção. E queremos, de fato, viver em Cristo, né? É claro que estamos vendo toda essa parafernália, essa pilatização da política, né? Da moral, da ética, da mídia, da educação, tudo misturado com esse sistema satânico, né? Que destitui a verdade, que joga com a justiça, que faz da justiça uma prostituta,
que faz o que quer com o povo, com o país, com os poderes que eles estão ali mexendo, né? É claro, nós temos que orar por tudo isso, mas nós temos que estar mais que tudo junto, íntimos de Cristo, né? Porque essas coisas, os impérios vão passar, como o Império Romano passou. Nós temos uma missão como povo de Deus, né? Que é continuadamente viver em Cristo, proclamar o Senhor e, claro, ajudar as pessoas a discernir o que está acontecendo, né? Como Jesus tentou falar com Pilatos, Paulo tentou falar com Agripa, né? Quando Paulo foi levado perante o rei Agripa, lá em Atos, ele falou toda a palavra de Deus para o Agripa. Até que chegou o ponto que o Agripa falou assim: Paulo, mas por pouco tu não me fazes ser cristão. Por muito pouco. Eu estou assim, ó, a um passo de ser cristão. Mas né? Não foi. Não foi. É que nesse caso, é quase, né? É quase. Então, quase passei de ano, mãe. Pô, quase passou de ano. Não deu, né? Não passou. Né? Quase compramos um carro. Não comprou. Né? Quase comprei um doce. Não comprou. Agora, o pior de tudo é quase fui pro céu. Aí é terrível, hein? Aí é terrível. As outras coisas se resolvem, né? Amados, Deus nos abençoe. Né? Depois a gente continua pensando mais sobre essa intimidade com Cristo é o que nos forma um só, um corpo. Né? Sim. Porque não há intimidade entre a própria igreja, né? Entre os irmãos não há intimidade. Né? Porque você cria um sistema que tira a intimidade, porque ele separa e cria na cabeça dos irmãos a ideia de que aquilo ali é uma intimidade, mas é um artifício. Mas eles se esforçam, eles tentam. Eles vão se esforçar muito, realmente, porque eles acabam pensando que é. Sim. Né? E eles não têm noção dessa grandeza, que a intimidade é entre eles e Cristo, não tem que ter mais nada no meio. É igual um casal. Um casal é você e ela e você, não tem nada entre vocês, não tem um sistema judiciário, um juiz, uma casa qualquer, não, é vocês e acabou, é Cristo e nós. Né? Aprender a viver essa intimidade com Cristo, é evidente que vai chegar uma hora que você vai ver pela própria palavra que não tem mais nada além a não ser Cristo. Não tem igreja, não tem denominação. É claro, se você for ligar-se a isso, você vai mudar a palavra de Deus. Você vai mudar, você vai incluir alguma coisa, você vai personalizar o nome igreja. Você personaliza o nome igreja e fala: eu faço parte da igreja de Cristo. Mas não existe igreja de Cristo. O que existe é corpo de Cristo. Né? Mas personalizar esse termo já foi feito já, por 18 séculos. Agora, personalizar até comunhão. A palavra comunhão, eles acham que estão em comunhão, mas... Sim, aí usa os termos bíblicos. É claro que vai usar os termos bíblicos. Essa luta para libertação dos crentes, Jesus mostra em Apocalipse 2 e 3. É a carta séptupla a todos os cristãos, chamando eles, a carta séptupla, que é 7 cartas, mas na verdade é uma. Né? Uma perfeita, por isso que é 7. É uma carta, perfeita carta, a todos os cristãos em todos os lugares, para que ouçam o Espírito, o que ele fala aos chamados, e não igreja, aos chamados, eclesia, né? Ekkalel. Então, mas, quer dizer, é claro que 18 séculos foi suficiente para você ver o que aconteceu. E os cristãos entraram no sistema do romano, constantiniano, né? Vivendo isso até hoje. Vamos? Né? Vivendo isso até hoje, achando que estão vivendo em Cristo. Então eles vivem o sistema constantiniano, né? E diz que é de Cristo. É claro que semanticamente você pode falar qualquer coisa, né? E as pessoas documentalmente e nessa intimidade profunda com Cristo já é outra dimensão em que você tem que ir para o texto da palavra e também um pouco da história que ajuda, mas principalmente a palavra seria suficiente. A pessoa perceber que só há Cristo e seu corpo, né?
É claro que isso causou um dano muito grande no coração dos cristãos, porque uma vez que você se desloca para um elemento que não é de Cristo, mas com o nome tirado da Bíblia, no caso igreja, né? Você se desloca para se entrar nesse sistema, você tira essa intimidade de Cristo e mistura com alguma outra coisa, ainda que se use os nomes e tudo, bíblicos, né? Mas você alterou a forma da conjugal relação, da íntima relação, só você e Cristo, né? O corpo que existe, verdadeiramente corpo de Cristo, ele não tem nenhum elemento assim. É claro que, como Jesus disse, o meu reino é dentro de vocês, não é desse mundo, não tem nada com esse mundo. Meu reino não vem com aparência externa, disse Jesus, né? Então não tem nada, a aparência não vai existir. Então é claro que quanto a isso, influencia diretamente nessa questão da intimidade, porque você colocou outro elemento no meio da intimidade. Então não tem mais intimidade, tem algo estranho ali, né? Aí perde, e os cristãos de fato não vão conseguir expulsar o demônio, como está aqui em Mateus, não vão conseguir vencer, entender a profundidade com que Satanás atua na sociedade, na mente dos governos, na mente das pessoas. Eles vão, na verdade, ser envolvidos com isso daí, né? Vão ficar lá, né? Aí o pessoal pensa assim, concluindo, né? Mas você acha então que esse governo está certo? Não, a pergunta não é essa. A pergunta não é essa. Você tem a profundidade exata para entender de onde estão surgindo essas potestades que estão tentando dominar o Brasil? Você sabe de onde vem isso? Aí eu tento, vamos dizer assim, divulgar ou facilitar, ajudar, prover documentos, né? Que as pessoas possam examinar e ver que na nossa época não é mais o Império Romano, não é o Império Romano que está agindo aqui. Eu poderia falar do Império Romano, muita coisa, dar uma aula e muitas horas de aula do Império Romano, mas não vai adiantar, porque quem está agindo hoje é o Foro de São Paulo. É um outro império, é como se fosse o Império Romano, é outro império. Agora, para falar do Império Romano, eu não tenho crítica nenhuma, todo mundo vai até gostar. Mas quando eu falo do Foro de São Paulo, aí começa a turma achar ruim, até os próprios cristãos. Eles falam assim, mas calma, Foro de São Paulo, começa a falar aquele monte. Mas esse é o império que está agindo hoje. A gente não vou ficar, evidentemente. Existe um imperador, quem é? Lula. Tá, esse é o imperador, foi solto por essa situação satânica. Tá aí, é um imperador maluco, né, dominado por Satanás, como quem vem, como Karl Marx, enfim. Mas esse é o império dessa atualidade. Ah, mas então você adora o Bolsonaro? Mas eu não estou falando que eu adoro o Bolsonaro, estou falando que esse império é satânico, né? Então, que você possa perceber, que as pessoas percebam isso. Se você não gosta desse governo aí, mas toma muito cuidado com esse que está tentando dominar, que é satânico, né? É satânico mesmo, né? Pelo menos nós estamos tendo um movimento hoje que nunca houve no Brasil, do próprio governo dizer assim, nós precisamos de Deus, nós precisamos orar, né? Nunca antes houve no Brasil isso, é a primeira vez que alguém como governo do Brasil diz assim, eu preciso de Deus. No aeroporto, Bolsonaro disse para mim, pastor, não foi Salomão que pediu sabedoria a Deus antes dele ser eleito? Nós dois no Santos Dumont, eu vi lá, assim, começamos a conversar, mas não foi Salomão que pediu sabedoria a Deus, pastor? Foi. Aí nós conversamos sobre esse pedir sabedoria a Deus. Eu falei, ô Bolsonaro, você deve saber que a sabedoria é Cristo. E você deve pedir que Deus vai te abençoar. Né? E foi embora para um lado, foi embora para o outro. Mas a gente vê alguém de coração. Ele quer. Querendo isso. Então, se a pessoa quer, que Deus abençoe aquele que quer. Né? Agora, aquele que de fato tem a raiz em Satanás, é outra situação muito clara, né? Então, essa é uma situação que ele tem diante de nós, né? E precisamos, então, ficar íntimos, né? Íntimos de Cristo, né, irmãos? Íntimos.
nessa intimidade conjugal maravilhosa. Vamos celebrar? Irmã Heloísa, pode trazer, por favor. Irmãos queridos, todos que estamos juntos em suas casas, nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. A irmã Heloísa está aqui entregando. Né? Ali estamos. Deixa eu mudar isso aqui. Peraí. Meu dedo travou aqui o negócio. Aqui os irmãos queridos, irmã Luciana, irmão Gabriel, irmão Sandro, a Heloísa ali, irmã Nancy lá no fundo e a irmã Manuela bem aqui. Ali estamos. Obrigado. Estamos juntos celebrando o Senhor Jesus, viu, irmãos queridos? Todos nós, vocês aí, nós aqui, queremos celebrar essa graça da bênção da intimidade, né, com Cristo, que Ele mesmo nos deu essa graça a partir da sua cruz. E lá na cruz, irmãos, está o julgamento do mundo. Está antecipado. Deus está mostrando o julgamento. Ali está o Salvador. Nós, como testemunhas, anunciamos agora que há um Salvador mesmo, né? E foi Jesus que pegou o pão e falou sobre isso. Ele disse: olha, eu vou entregar a minha vida, o meu corpo vai ser entregue por vocês, vou fazer de vocês então o meu corpo. Lá em Mateus 26, Jesus chamou eles de: isto é o meu corpo, vocês são o meu corpo. Como Jesus ensinou, nós queremos celebrar isso, né, que Ele fez. Então vamos celebrar. Senhor nosso Deus, aqui diante de Ti, celebramos o que o Senhor Jesus fez por nós e nos envolveu de tal maneira que nos fez seu corpo e nos chamou à celebração dessa graça tão grande nesse juízo anunciado e como a salvação, como testemunha de que há salvação. Então, nós te pedimos, Senhor, por todos os irmãos em todos os lugares, para que sejam agraciados com esse despertamento no coração com a intimidade conjugal profunda com Cristo. Senhor, abençoa os irmãos em tantos lugares. Ó Deus, nós te pedimos por essa situação que por agora passamos e qualquer dessas manifestações malignas, Senhor, conforme diz tua palavra, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos liberte. Amém. Que haja, Senhor, nesse país, nesse lugar que tanta gente está vivendo e buscando um modo de vida livre. Amém. Senhor, tanto no Brasil quanto na América Latina, Pai. Tantos irmãos que estamos falando juntos e querendo unicamente, Pai, que Tu sejas glorificado na vida de pessoas, Teus filhos. Que Tu sejas, Senhor, amado pelas pessoas e já nesse momento antecipado do dia da Tua vinda, muitos sejam salvos, Senhor. Ó Deus, pedimos que esses que tentam tomar dessa forma o poder, sejam repreendidos por Ti, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos, para que Tu nos conduzas pelo meio disso aí, ou, Senhor, nós Te pedimos, livres dessas coisas, porque há muitos oportunistas querendo tomar a vida de pessoas como escravos, Pai. Nós Te pedimos que não aconteça assim com a gente, não aconteça assim com Teus filhos, Pai. Eu sei que é tão ousado, Pai, mas nós pedimos porque nós queremos muito que haja um crescimento em uma época anterior à Tua vinda, de pessoas que possam viver em paz, como o Senhor disse, orando pela paz em Jerusalém, para que haja paz na Tua vida. Então nós fazemos assim e Te pedimos por essa graça que foi dada a nós, ofertada no sangue, no corpo e no sangue de Cristo. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus também pegou o cálice e Ele falou do seu sangue, que é o poder de Deus para a salvação, para nos formar nele, né, nos fazer dele, nele e andar assim, né, como
corpo de Cristo. Então ele está dizendo, o meu sangue será derramado como quem doa da sua vida para formar de vocês a mesma vida que Jesus tem. Então nós estamos celebrando isso que foi feito por Cristo lá na cruz. E que agora nós somos essa feitura. Como diz Efésios 2, nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as obras, né, de Deus. Então, como o Senhor disse lá em Mateus, que nós estaríamos celebrando até a vinda dele. Então é profético, né? Então nós estamos fazendo assim agora, né, irmãos? Todos nós. Senhor querido, assim como tua palavra, o Senhor nos ensina, nós celebramos em nome de Jesus. Amém. Manuela está ajudando, Manuela. Muito bem. Maravilha. Aqui, obrigado. Obrigado. Está bem, turma. Então, todos nós queremos dar graças a Deus, irmãos queridos, por vocês que estamos juntos. Que Deus abençoe todos nós. Vamos fazer um tchau agora, irmã Heloísa. Deus abençoe. Obrigado, viu, irmã Heloísa, mais uma vez pela casa. Obrigada a vocês. Irmã Nancy fazendo um tchau também. A irmã Manuela ali no fundo. Irmão Sandro dando um tchau. O Gabriel aqui. Irmão Gabriel. Irmã Luciana. Opa. Irmã Luciana. Deu um terremoto aqui, irmão. Então, Deus abençoe todos. Até mais, queridos. Vamos ficar firmes em Cristo.